Deus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor nosso Deus. Oramos, Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Sou muito feliz de estar aqui nessa noite, juntamente com os irmãos, juntamente com nosso querido amigo, pastor Toninho. Nós não costumamos atender igrejas de domingo, mas o pastor não é qualquer pessoa, né? O pedido dele tem que ser ouvido com atenção. Nós deixamos, eu particularmente trabalho com o Ministério Infantil, lá na nossa subsede em Poá, e eu deixei uma substituta tomando conta do evento de hoje para vir poder prestigiar o trabalho dos irmãos, das irmãs aqui. Estou muito feliz por conhecer essa congregação, conhecer este povo. Também trago a paz do pastor Lutiel, não foi possível estar aqui, mas conforme a pastora disse, haverá um dia propício que nós faremos uma cooperação para pagar todas as vezes que o pastor foi pregar no nosso ministério, que sempre foi bênção de Deus. Aleluia. Eu quero convidar os amados para nós lermos a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 12, o versículo de número 5. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu quero que o Espírito de Deus me ajude a transmitir tudo quanto Ele ministrar para a minha vida. Livro de Jeremias, capítulo 12, versículo 5, vai dizer assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Pode se assentar, adorando, bendizendo, glorificando o nome santo e poderoso do nosso Deus. Aleluia. Estava muito gostoso ali, cultuando, adorando, se deliciando nos louvores. Dava para permanecer mais um tempinho ouvindo os irmãos e a liturgia do trabalho. Mas a palavra que o Senhor Ele traz nesta noite é uma palavra de chamada. É uma palavra para quem tem chamada. E quem tem chamada não pode ficar parado, não pode ficar estacionado, não pode ficar no conformismo. Quem tem chamada precisa buscar tudo quanto o Senhor Ele declarou que nós realizaríamos nessa terra. O profeta Jeremias, ele é um desses homens que ele tem uma chamada incrível na vida dele. No capítulo 1 do livro, nós vamos ver que o Senhor vai chamar Jeremias com um ministério específico, um ministério para arrancar, para derrubar, destruir, arruinar,
mágoa, se há cicatriz, se há lembrança, se há algo que você olha para trás e te impede de caminhar, é momento, é noite de arrancar essa ruína das nossas vidas. Porque o ministério precisa prosperar. Nosso ministério pessoal e o ministério da igreja em conjunto precisa prosperar. Mas como? Com o coração cheio de ruínas. Mas Jeremias também foi chamado para edificar. E só é possível edificar depois que já arrancou, que já derrubou, que já destruiu e já tirou as ruínas dos nossos corações. Aí sim se edifica, porque o Evangelho de Cristo, ele não se alicerça sobre o engano. E ainda que este engano esteja em oculto em nossos corações, o Evangelho ele não vai se estabelecer, ele não vai se solidificar. Nós precisamos preparar os fundamentos para que nosso ministério, para que aquilo que o Senhor nos chamou para fazer tenha um bom efeito. Aleluia. Glorioso. Jeremias é chamado para plantar. E o ato de plantar é o ato de lançar a semente e esperar o processo natural. Muitos de nós cumprimos todas as etapas necessárias, mas quando é a hora de esperar o Senhor, quando é a hora de deixar Deus trabalhar no tempo dele, do jeito dele, aí para alguns de nós é um pouco difícil. Mas Eclesiastes vai dizer que há um tempo de plantar e um tempo de colher. Há um tempo para plantar e há um tempo para se colher. Envolve o ato de quem planta e também o tempo natural da colheita. Se você tem semeado a boa palavra do Evangelho, o amor de Cristo, então fique tranquilo, descanse em paz. Você vai colher daquilo que você está plantando. E o teu ministério ele vai desenvolver. Você vai ser enxergado, você vai ser notado, você vai ser chamado, como muitas das vezes arde no seu coração. Mas é necessário nós entendermos o tempo de Deus. Jeremias ele recebe essa chamada do Senhor, uma chamada bastante peculiar. E recebendo a chamada, ele também, nesse contexto, vai receber uma missão. Qual a missão que Jeremias recebe? Ele é chamado, enviado para falar aos homens de Jerusalém e aos homens de Judá. E quem está em Jerusalém e Judá? Quem são as pessoas a quem Jeremias deveria profetizar? Em sua maioria, os próprios sacerdotes. E dentre eles, os seus familiares. Que coisa mais difícil que ser sacerdote do seu familiar, que pastorear a própria família, que muitas das vezes não entende o chamado de Deus na tua vida, que muitas das vezes não entende o que Deus tem com você. Mas Jeremias ele é chamado para falar aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, falar acerca do juízo e do conserto de Deus, porque profeta fala o que Deus manda. Profeta ele só vai entregar chave se Deus mandar. Profeta só vai dar carro se Deus mandar, se realmente for propósito de Deus, porque senão a palavra ela fala acerca da justiça e do juízo de Deus. E Jeremias ele cumpre a sua missão, ele prega a palavra, ele fala dos propósitos do Senhor, ele adverte, ele ministra tudo quanto o Senhor coloca no seu coração. Só que acontece algo muito interessante, porque a palavra não foi bem recebida, a palavra não foi aceita, a palavra não surtiu o efeito que deveria se surtir. E então começa, no meio dos moradores de Ananote, uma trama, um plano para calar a voz profética de Jeremias.
Deus que te chamou, Ele também se responsabiliza pela palavra que Ele coloca naquilo. E então o próprio Deus vai revelar para Jeremias, dizendo que há uma trama contra a vida dele, dizendo que os moradores, que os sacerdotes, que dentre mesmo até os seus familiares estão ali num propósito de calar a sua voz profética. E então aqueles moradores, eles cogitam como calar o profeta. Vamos atacar os frutos dele. Como parar alguém na obra de Deus? Ah, mexe no fruto, fala das obras, diz que não está surtindo efeito, diz que não canta bonito, diz que não prega bem, diz que não adianta nada ir para a igreja, fazer a obra, consagrar, se dedicar ao Senhor. Toca nos frutos. E também eles tramavam no seu coração para arrancá-lo da cidade e eliminá-lo do seu nome. Quando alguém quer tocar em nós, então eles vão tocar no nosso nome. Eles vão falar lá o crente. É crente na igreja, mas em casa é só graça. Na rua é só graça. Na firma é só graça. Porque para tocar, para calar a voz profética, eles têm que tocar nos frutos, eles têm que tocar no seu nome e eles têm que tocar na sua pessoa. Mas o Deus que chamou Jeremias é o mesmo Deus que entrega os propósitos do coração do homem. E Jeremias, quando ele ouve do próprio Deus tudo que está acontecendo, porque é difícil, a gente faz a obra, prepara o culto, prepara o congresso, prepara o evento, e aí vem alguém e diz: ah, mas eu não gostei, ah, não ficou como eu achei que iria ficar, ah, mas eu acho que faltou alguma coisa, e o nosso coração humano se entristece, porque só quem faz sabe o custo que é fazer, só quem faz sabe quanto às vezes dói fazer, só quem faz sabe o tempo que se gasta para fazer. Aí Jeremias, ele é invadido por um sentimento vingativo, e pessoas vingativas, elas se dão amargas, e pessoas amargas, quando vão ter um momento particular com Deus, elas fazem orações que não são muito propícias. Jeremias, ele se apresenta para Deus com um sentimento vingativo, dizendo: Senhor, já que estão tramando contra a minha vida, já que o Senhor é um justo juiz, já que o Senhor esquadrinha os trilhos do coração, prepara a minha justiça, faz justiça por mim. E Jeremias, ele entra num pleito com Deus, e ali ele vai questionando a Deus, e ele vai dizendo: por que os ímpios prosperam? Por que vivem em paz todos os que cometem mal? Porque o Senhor os planta, que os faz avançar os seus frutos. E ali Jeremias, ele faz lamentações diante de Deus e questionamentos, entrando num pleito com o Senhor. E este é um momento muito único da vida do cristão, porque quem nunca questionou a Deus? Quem nunca chegou diante de Deus e disse: ah, Senhor, mas por que eu faço dano na tua obra e eu não prospero, e não acontece, e não se converte, e nada muda? E nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes é um sentimento negativo que está entrando nos nossos corações. Às vezes estamos fazendo como Asaf, olhando para o ímpio, tendo inveja do ímpio. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus que entende como ninguém o coração daquele que faz a sua obra. E ali o Senhor, Ele vai indagar, vai ensinar Jeremias de uma forma maravilhosa, dizendo: olha, Jeremias, se você te fadigas correndo com homens que vão a pé, como podes competir com cavalos? Aí o Senhor está querendo ensinar para Jeremias: Jeremias, você está se desgastando por coisas poucas, porque eu quero te levar a um nível superior, um nível maior. Você está agora andando a pé com homens a pé, mas o nível que eu quero te colocar
chamei para ir mais longe. Eu te chamei para ir além. E você está se embaraçando com homens que andam a pé. O próximo nível que eu quero te levar é para você competir com cavalos, é para você ir mais longe, é para você subir, é para você receber mais de mim. Deus, Ele não vai nos revelar coisas para a gente ficar criticando. Deus não vai nos mostrar coisas para a gente ficar julgando. Deus, Ele vai nos mostrar mais para que nós busquemos mais, para que nós encontramos mais da graça de Deus, da glória de Deus. Porque as coisas que Deus tem preparado para os seus escolhidos não está nesse primeiro plano, não está nesse primeiro nível. O Senhor, Ele quer que nós sigamos de nível, passa essa etapa, para de ficar buscando pecuinha, para de ficar olhando os erros ao nosso redor. Vamos subir de nível. A gente tem capacidade. Olha, outras mulheres do século XXI chegaram. Até um tempo atrás, a mulher não subia no púlpito. Até um tempo atrás, tinha uma mesinha lá embaixo, para a mulher ficar lá embaixo no lugar dela. Mas agora, lugar de mulher é onde Deus chama para fazer a sua obra. Vamos subir de nível. Vamos sair do nível inferior. Vamos entrar nas nações celestiais. Vamos fazer como João, que Deus olha para ele e diz: João, sobe para cá. A luta está muito grande aí, a perseguição está grande. Então vem para cá, adentra as nações celestiais e toma posse do que o Senhor tem preparado para nós, que é outro nível. Não é para ficar sempre reclamando que eu estou doente, estou enfermo, ninguém me dá oportunidade, ninguém me vê, ninguém me enxerga. O Senhor te chama para um novo nível nesta noite. Competir com cavalos, estar onde você nunca esteve, alcançar velocidades que você não sabia que era capaz de ter. Você é capaz de coisas que você não imagina. Porque quem nos dá força e suporte para alcançar e conseguir é o Espírito de Deus. Não é você que corre sozinho, é o Espírito do Senhor que nos conduz, que nos leva, que nos guia. Oh, glória! Aí também o Senhor diz para Jeremias: Aleluia! se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente de Jordão? Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que muitas das vezes a gente está conformado com o nosso sossego, com o nosso comodismo, com a nossa vida cotidiana, mas Deus, Ele quer agitar, Deus, Ele quer sacudir, Deus, Ele quer tirar você do lugar comum, Deus, Ele quer que você desça mais, busca mais, ore mais, adore mais, busca a presença dEle mais, saia do seu lugar de paz e entre num conflito, numa guerra espiritual, porque este lugar de paz, ele não nos pertence. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, do nosso fica bom. Eu fui chamada para ficar no cantinho, eu fui chamada só para interceder pelas irmãs. Nesta noite eu quero te dizer que Deus, Ele vai arrancar essa paz do teu coração e colocar uma agitação em você, para que no tempo da enchente do Jordão você saiba como se lugar. No tempo